Em uma terra montanhosa chamada Efraim, havia uma pequena cidade chamada Ramataim Zofim. Era um lugar tranquilo, onde o vento soprava pelas colinas e os campos se estendiam como tapeçarias verdes e douradas. Nesse cenário, vivia Eucana, um homem temente a Deus, descendente de Zufi, da tribo de Levi. Eucana era um homem justo, que todos os anos subia até Siló, para adorar ao Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios como mandava a lei de Moisés. Era comum naquela época que os homens tivessem mais de uma esposa, e Elcana tinha duas, Penina e Ana. Penina era fértil, havia lhe dado filhos e filhas, mas Ana era estéril. Ana era uma mulher de alma delicada, de espírito sereno e coração profundo. Seus olhos, muitas vezes, estavam marejados, mas sua fé permanecia viva. Ela carregava uma dor que ia além da carne. Era a dor de não poder gerar vida, de se sentir incompleta, esquecida por Deus. Na cultura de Israel, a maternidade era uma bênção e uma marca de honra, e a esterilidade era tida como uma vergonha. Mas não era apenas o julgamento da sociedade que feria Ana. Penina, sua rival, fazia questão de humilhá-la. Ano após ano, quando subiam a Siló, Penina a provocava com palavras cruéis, zombando de sua condição, exalando orgulho por seus filhos e usando a maternidade como instrumento de opressão. Eucana amava Ana. Ele via a dor nos olhos dela e tentava consolá-la, embora não compreendesse totalmente a profundidade do que ela sentia. Em uma dessas viagens a Siló, quando todos estavam reunidos para adorar, Ana estava especialmente abatida. Ela chorava tanto que mal conseguia comer. Elcana, tentando animá-la, perguntou: Ana, por que estás chorando? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Mas Ana, apesar do carinho do marido, não conseguia sufocar a dor em sua alma. Ela precisava mais do que palavras, precisava de um milagre. E naquela noite, algo dentro dela decidiu que não era mais possível continuar da mesma forma. Ela se levantou e foi até o tabernáculo. Ali, diante do altar do Senhor, se ajoelhou e começou a orar com toda a força do seu ser. Ela não orava em voz alta. Seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. Seu coração, porém, gritava. Suas lágrimas escorriam como rios, e sua alma se derramava diante de Deus. Ana fez um voto ousado, um voto de entrega total. Senhor dos Exércitos, se de fato atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e não te esqueceres da tua serva, mas me deres um filho homem, eu o darei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Naquele instante, Eli, o sacerdote, estava sentado perto da entrada do templo e observava Ana. Vendo seus lábios se moverem sem som e seu semblante aflito, pensou que ela estivesse embriagada. Aproximou-se e a repreendeu. Até quando estarás embriagada? Aparta de ti o vinho. Mas Ana respondeu com humildade e dignidade: Não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estou derramando minha alma diante do Senhor. As palavras sinceras de Ana tocaram o coração do sacerdote Eli. Ele percebeu que não se tratava de uma mulher perturbada, mas sim de uma alma aflita, buscando socorro no único lugar onde ainda restava esperança, aos pés do Senhor. Com um olhar mais compassivo e uma voz mais branda, Eli respondeu: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste a ele. Naquele momento, Ana não tinha um filho em seus braços, mas saiu daquele lugar como se já tivesse. A sua expressão mudou, sua alma, antes pesada, agora encontrava descanso. Pela primeira vez em muito tempo, Ana se alimentou com alegria. Voltou para casa com o coração em paz, crendo que Deus havia ouvido sua oração. Ela não sabia quando, nem como, mas sabia que o céu tinha se movido
Passaram-se dias, semanas, e então o milagre se revelou. Ana concebeu. O ventre que era fechado se abriu. A mulher estéril agora carregava vida dentro de si. As lágrimas de tristeza deram lugar às lágrimas de gratidão. E quando o menino nasceu, Ana o chamou de Samuel, que significa pedido ao Senhor. Cada vez que pronunciava o nome do filho, ela se lembrava de que Deus escutara a sua dor e havia respondido com graça. O menino cresceu cercado de amor, cuidado e oração. Ana sabia que havia feito um voto ao Senhor e que aquele filho era, acima de tudo, uma dádiva divina. Quando Samuel foi desmamado, o que nos costumes da época poderia levar entre 2 e 3 anos, Ana se preparou para cumprir sua promessa. Muitos poderiam ter voltado atrás, hesitado ou arrumado desculpas para não cumprir um voto tão radical. Mas Ana era uma mulher de palavra e, sobretudo, uma mulher de fé. Ela preparou tudo com cuidado. Levou o menino, junto com uma oferta generosa, até Siló. Ao chegar ao tabernáculo, procurou o sacerdote Eli e, com os olhos marejados, disse: "Meu senhor, eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também ao Senhor o entrego por todos os dias que viver." Ana entregou Samuel ao serviço do Senhor, confiando que Deus cuidaria dele. E ali, diante do altar, adoraram juntos. Ana não apenas deu à luz um filho, ela deu à luz a um legado. Samuel cresceria no tabernáculo, aprendendo a servir, ouvindo a voz de Deus, sendo moldado por ele. O menino que nasceu de uma oração silenciosa se tornaria um dos maiores profetas da história de Israel. Aquele que ungiria reis, repreenderia nações e conduziria o povo com justiça e temor do Senhor. E Ana, Deus não a esqueceu. O mesmo Deus que lhe deu Samuel também lhe deu outros filhos e filhas. A mulher que era lembrada por sua esterilidade passou a ser lembrada por sua fé e por sua descendência. Depois de entregar Samuel ao Senhor, Ana não voltou para casa com vazio no coração. Pelo contrário, ela voltou com a alma em festa. E sua gratidão era tão grande que ela compôs uma oração que ecoaria por séculos, um cântico de louvor registrado nas Escrituras como um dos mais belos e poderosos testemunhos de fé. O meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se alarga contra os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. O cântico de Ana não era apenas um hino pessoal de vitória. Era uma declaração teológica profunda. Ela reconhecia a soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre os poderosos, os humildes, os ricos, os pobres, os que dão à luz e os que não podem gerar. Era uma mulher transformada, de estéril e humilhada, se tornara mãe de um profeta. De oprimida, passou a ser exaltada pelo próprio Deus. Enquanto Samuel crescia servindo no tabernáculo, vestindo uma pequena túnica de linho, Ana o visitava todos os anos. A cada visita, trazia uma nova túnica, costurada com carinho. Mesmo tendo entregue seu filho ao Senhor, ela não deixou de ser mãe. Amava de longe, orava de perto e continuava a confiar no plano de Deus para a vida daquele menino. E Deus, que vê o coração fiel, a recompensou. Ana teve mais 3 filhos e 2 filhas. A mulher que foi marcada pela esterilidade tornou-se símbolo da generosidade divina. Seu ventre, antes silencioso, agora se enchia de risos e vozes infantis. Mas, acima de tudo, Ana foi lembrada por sua entrega, por sua coragem de orar quando tudo parecia perdido, por sua fé silenciosa que moveu os céus. A história de Ana atravessa o tempo como um lembrete para todas as almas aflitas. Deus ouve, Deus responde.
Ainda que os céus pareçam calados, ainda que os anos passem sem resposta, ainda que as lágrimas sejam derramadas em silêncio, o Senhor dos Exércitos vê. Ele conhece cada clamor do coração e ele responde no tempo certo. Muitas pessoas hoje se sentem como Ana, carregam dores profundas, sonhos não realizados, provocações do mundo, sentimentos de abandono. Mas Ana nos ensina que a oração não precisa ser alta para ser ouvida, que a fé, mesmo quando silenciosa, pode trazer à existência milagres que mudam a história. Samuel não foi apenas um presente para Ana, ele foi um presente para Israel. Através dele, Deus falou com seu povo. Através da fé de sua mãe, Deus construiu uma ponte entre o céu e a terra. E hoje, cada vez que alguém decide se ajoelhar e derramar o coração diante do Senhor, Ana está ali, em memória, como testemunha de que Deus ainda faz milagres. Que a sua vida também seja como a de Ana, uma vida de oração, entrega e fé. E que, como ela, você também veja a resposta de Deus brotar em forma de milagre, no tempo certo, do jeito certo, para a glória dele.